Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é voltado, né? A gente tem, como eu falei para vocês, a eletrônica, ela é imensa. A eletrônica a gente vai encontrar em tudo, né? Se a gente for no hospital, tem lá os equipamentos eletrônicos que os médicos usam para fazer exames. Então, tudo está ali, tudo, a eletrônica está praticamente em tudo. Mas a gente tem que entender uma coisa, né? Que para que a gente possa fazer reparos em placas de smartphone, não é obrigatório a gente ter um conhecimento da eletrônica geral, por exemplo, e saber tudo sobre a eletrônica para que a gente possa fazer manutenções em placas de smartphone, certo? Então, partindo desse princípio, a gente já consegue entender que eu não preciso estudar diversas coisas para eu conseguir fazer um reparo em uma placa de smartphone, ou para eu ser bom no reparo em placa de smartphone. A gente precisa apenas estudar a eletrônica aplicada a smartphone, certo? Talvez você ame tanto a eletrônica que você queira estudar outras coisas relacionadas também ao âmbito da eletrônica, né? Foi assim comigo também. Comecei estudando sobre a eletrônica aplicada a smartphone, e depois eu acabei estudando e se mantenho estudando todos os dias praticamente a eletrônica geral das coisas. Mas, né, a gente vai falar hoje aqui com vocês exatamente a eletrônica aplicada a smartphone, para que vocês consigam compreender que para consertar uma placa, galera, você não vai, né, por exemplo, resolver um problema em uma placa de smartphone sem você ter pelo menos a base da eletrônica. Você tem que entender como é que funciona um determinado circuito. Isso é eletrônica. Você tem que saber como medir. Para você utilizar o multímetro, você tem que ter um conhecimento básico em eletrônica. Se você já usa o seu multímetro, já entende os componentes na placa, você é uma pessoa que está entendendo já o funcionamento da eletrônica. Porque para você conseguir medir uma resistência, para você conseguir medir um indutor, para você conseguir compreender as escalas do seu multímetro, você tem que ter o básico da eletrônica, certo? Se você já compreende isso, você já tem aquele princípio ali da eletrônica, né? Já está dentro de você, já está começando a circular por suas artérias aí, né? Um pouco da eletrônica. Beleza, galera? Então vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender é o seguinte. A gente tem que entender que para que o smartphone Então, a gente vai começar como a gente consegue compreender, né, o funcionamento de uma placa de smartphone. Que isso aí já é uma eletrônica aplicada aí a smartphone, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. A placa de um smartphone, pessoal, a gente precisa... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ixi, mano. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos lá, vamos compreender um pouco aqui sobre a placa de um smartphone, beleza? A gente vai explicar aqui um pouco. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui para vocês e a gente vai começar a... Acabou fechando aqui o programa. Deixa eu abrir aqui de novo. Passar aqui para cá, pessoal, para a gente poder começar a explicar aqui para vocês nessa lousa aqui no iPad, beleza? Pronto. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre
Aqui, tá travando aqui, peraí. Agora foi. Vamos lá? Vamos fazer algumas explicações aqui para vocês conseguirem compreender, beleza? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, pessoal. A gente tem que entender que tudo que se trata, né? Todo equipamento eletrônico, para que ele funcione, ele precisa de uma coisa. Isso aqui eu estou explicando do início aí, porque eu sei que tem muita gente que está começando agora e que tem bastante dúvida, né? Por você não entender o básico, muitas vezes você não consegue compreender o que é complexo. Tem gente que acha que existe método, né? Existe método, porque a gente está num mundo, pessoal, a gente está numa área que as pessoas procuram muito facilidade, certo? Entenda o seguinte, deixa eu virar um pouco aqui. Entenda o seguinte, a gente está numa área que as pessoas procuram muito facilidades. É muita facilidade, certo? Aí o que acontece? As pessoas buscam por métodos, porque o método é melhor estudar um método do que estudar, por exemplo, um conceito, certo? O conceito é a matéria sobre aquele determinado assunto ali que a gente precisa estudar para a gente evoluir. Na matéria, a gente aprende, certo? No conceito, quando a gente estuda o conceito das coisas, a gente vai aprender. Quando a gente estuda o método, aquele método daqui a uns dias, ele não está valendo mais, certo? Por exemplo, você vai pegar um iPhone para consertar, você vai trabalhar só com iPhone. Ah, eu quero trabalhar só com iPhone. Aí você, se você for novo agora em reparo de iPhone, você talvez não consiga compreender o que eu vou falar agora, mas os mais antigos conseguem aí compreender. Aí o que acontece? Você pega agora um iPhone e está com um problema de Face ID. Ou está com um problema na bateria, ou está com algum problema de atualização, que está causando um determinado tipo de problema no aparelho. Aí você está estudando sobre aquele determinado método. O que acontece? Você aprendeu como solucionar aquele método. Aí você vai ganhar uma grana ali, né, naquele tempo que aquele método está em alta e tal. Aí você vai conseguir resolver. Só que chega um determinado momento que esse método ele não vai estar mais valendo para aquele tipo de reparo, certo? Não vai estar mais valendo para aquele tipo de serviço que você está fazendo. Aí agora surgiu um outro método. Entenda que existe uma diferença muito grande entre você estudar sobre o conceito, sobre os princípios da eletrônica, por exemplo, para você conseguir dominar toda a parada sem precisar estar se medindo em métodos, do que você ficar toda hora ter que estar estudando um método assim, um método assado, aí sai um aparelho agora que está com um problema crônico em tal componente. Aí você aprendeu ali que aquele aparelho ali, quando ele está dessa forma, se comportando desse jeito, agora você tem que tirar esse componente aqui porque vai resolver. Ou fazer um jump aqui naquele determinado setorzinho ali que você vai resolver. Quando você começa a estudar sobre métodos, sobre esses tipos de bizu, você vai até conseguir resolver algumas coisas. Só que você vai ficar muito limitado nos seus conhecimentos. E você vai começar a se frustrar. Por quê? Porque você vai entender tanto sobre métodos que vai chegar uma hora que você vai ficar, tipo, dependendo dos métodos, dependendo dos grupos de Telegram, dependendo dos grupos de WhatsApp, dependendo de vídeos no YouTube, dependendo daquele amigo que está mais avançado do que você. Então você vai chegar um momento, cara, que você vai ficar sempre dependendo de outras pessoas, de grupos e de métodos, certo? Se você não entende o método, se você não estudou o método, agora você acha que eu não consigo fazer isso aqui porque eu não aprendi ainda esse método. Eu tenho que ter essa ferramenta para conseguir fazer aquele determinado método para conseguir resolver aquele problema. Enfim, muitas pessoas que trabalham na área de smartphone, pessoal, está estudando de forma totalmente equivocada, totalmente errada, certo? E tem muita gente que, claro, quer vender, ou seja, faça um treinamento agora com um método que você vai fazer isso, isso e aquilo.
vai resolver o teu problema na hora, mas não vai dar base para você conseguir resolver todos os problemas baseado no conceito que você aprendeu da eletrônica aplicada a um smartphone. Ou seja, quando você estuda sobre a eletrônica aplicada ao smartphone, cara, você depende menos de método. Ah, vai precisar sim fazer um método aqui, outro ali, porque vai ter coisas que vai sair da base da eletrônica e você vai precisar estudar sobre aquele método ali para resolver alguma coisa na bancada. Mas a tua base, o teu fundamento, o teu conceito, ele está acima desses pequenos métodos, certo? E aí, quando você consegue compreender isso, e você consegue dar um passo para aprender realmente sobre circuitos eletrônicos, sobre o funcionamento dos circuitos da placa, sobre entender bem qual técnica utilizar para você conseguir analisar um determinado problema em uma placa eletrônica, né? No caso aqui a gente está falando sobre smartphone, você vai conseguir ter muito mais resultado porque você não é dependente de apenas um método, dependente de uma ferramenta, certo? Tem gente por aí que tá, pô, eu tenho que comprar essa ferramenta porque essa ferramenta aqui me proporciona resolver tal coisa. Eu lembro que quando lançou-se, né, tá aqui a ferramenta. Eu lembro que quando lançou essa ferramenta aqui, ó, o Short Killer, cara, eu vi gente vender até multímetro para comprar. Tá aqui, ó, Short Killer. Essa ferramenta aqui, ó, quando lançou, cara, as pessoas não entendiam bem sobre o que ela poderia fazer. Então, ela teve uma divulgação totalmente equivocada, totalmente errada sobre aquilo que ela poderia fazer. Então, todo mundo dizia assim, agora saiu uma ferramenta agora que a gente consegue pegar curto e fuga de corrente e a gente não vai ter mais dor de cabeça para conseguir resolver falhas aí acerca de curto-circuito, de fuga e tal. Aí todo mundo saiu comprando essa ferramenta. Na época, eu não comprei a ferramenta, porque pela pesquisa que eu tinha feito, não era aquela grande coisa que se falava, certo? E depois eu comprei essa ferramenta aqui exatamente para explicar sobre os fundamentos dela, passar conteúdo também no nosso treinamento, porque tem aluno que tem essa ferramenta, então, obrigatoriamente, a gente precisa, né, explicar sobre ela, então tenho que ter ela na bancada, mas com a sua fonte de bancada aí, você consegue resolver e tem mais segurança utilizando a sua fonte de bancada do que você utilizando um Short Killer, por exemplo. Mas, por conta das pessoas não entenderem o fundamento da eletrônica em si, o que é que se faz? Compra uma ferramenta perigosa, certo? Que pode causar um problema muito grave numa placa de um cliente. Você, de repente, está procurando um curto-circuito em uma placa que ela está com um pequeno defeito, mas ainda liga. Aí você encontra uma fuga ou um curto. De repente, você vai lá, usa o Short Killer, mata a placa por completo. Então, existem situações, né, que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que se fala na internet. Porque hoje em dia, pessoal, quem está na internet sempre está querendo alguma coisa sua, certo? Todo mundo que está na internet, todo mundo que trabalha na internet, todo mundo que está fazendo alguma coisa na internet, pode ter certeza que ele está querendo alguma coisa. Seja poder, seja dinheiro, seja fama, seja alguma coisa. Então, muito cuidado com as pessoas que vocês seguem na internet. Temos diversas pessoas aí na internet que são pessoas que têm caráter, que estão há anos aí na internet, trazendo conteúdo, trazendo soluções, ajudando realmente, né, a nossa classe. Então, esse tipo de pessoas aí eu tiro o chapéu. Porém, muitas pessoas estão apenas para conseguir vender para você alguma coisa, né? Sempre está, muitas vezes, associado a uma empresa, aí traz uma ferramenta para você magnífica, que agora com essa ferramenta você consegue resolver todos os problemas aqui que você estiver relacionado a um determinado defeito numa placa, ou algum determinado defeito em alguma outra coisa aí no celular. E aí muitas pessoas, por não terem, né, às vezes um conhecimento
acerca ou experiência, acaba às vezes comprando equipamentos, como eu mesmo já comprei muito equipamento na minha bancada aqui, que eu não uso, pessoal. Já comprei muita ferramenta que não serviu para nada. Já comprei muita ferramenta que na hora de eu utilizar as ferramentas, eu utilizava a minha fonte, meu multímetro, no mais aí um osciloscópio, uma câmera térmica e conseguia resolver praticamente todas as coisas que eu necessito resolver na bancada, certo, pessoal?